Olá, amigos. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva, sou físico e astrônomo, pertenço à equipe da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica e, a convite dos editores da revista OVNI Pesquisa, nós vamos falar um pouco hoje, tecer algumas considerações, fazer algumas análises a respeito de um livro constante da biblioteca UFO, intitulado UFOs no Espaço e na Lua, de autoria de Jackson Luiz Camargo. Este livro foi publicado em 2020, ele tem cerca de 360 páginas e se propõe a apresentar provas, segundo o seu autor, provas definitivas de que a aventura humana no espaço tem sido acompanhada desde os seus primórdios por seres e por espaçonaves de origem extraterrestre. Será mesmo? Bem, um livro do porte deste que nós nos propomos a comentar, obviamente sempre terá aspectos positivos e aspectos negativos. Um aspecto positivo que me chamou muito a atenção é realmente o esforço que o autor faz em procurar recontar a história do que nós poderíamos chamar de a Era de Ouro da exploração do espaço. Os primeiros voos espaciais, tanto soviéticos quanto norte-americanos. Ele, em seguida, passa a dar mais ênfase para o programa espacial norte-americano. Conta muitos e muitos detalhes interessantes. Por exemplo, na missão Apollo 12, havia um pôster da estrela da edição de agosto de 1967 da revista norte-americana Playboy. Chamava-se Gigi Lind e foi levado a bordo como uma brincadeira de dois dos astronautas para com o colega que permaneceria no módulo de comando, enquanto os outros dois da tripulação desciam até a superfície lunar. A maioria dos astronautas norte-americanos tinham sido escoteiros na sua juventude e a esmagadora maioria deles eram militares e, mais especificamente, pilotos de caças. A missão Apollo 13 teria sido lançada às 13 horas e 13 minutos de 11 de abril de 1970. E a explosão que aconteceu no módulo de serviço teria se verificado na sexta-feira, 2 dias depois do lançamento. E essa sexta-feira era também uma sexta-feira 13. Sim, meus amigos, uma sexta-feira 13, vejam só. Então, esses são apenas alguns dos detalhes minúsculos, curiosos, que são recontados pelo autor Jackson Camargo nessa narrativa histórica dos primeiros voos, das primeiras explorações espaciais da humanidade. Mas o objetivo do livro, como eu disse bem no início, não é esse. O objetivo seria apresentar provas de peso de que nós estamos sendo acompanhados, de que os nossos astronautas e cosmonautas estão sendo acompanhados de perto ou de longe por espaçonaves e por seres alienígenas. Como é que o autor procura atingir esse objetivo? Ele fez uma pesquisa bastante cansativa, bastante extensiva, de arquivos contendo imagens originais da NASA. Filmagens, fotografias feitas pelos astronautas durante os voos espaciais. Ele também analisou em detalhe as transcrições das conversas entre os astronautas e os seus centros de controle, onde inclusive se empregavam com frequência expressões curiosas como Papai Noel, Fire, que é fogo em inglês, e outras mais, para se referir a objetos desconhecidos que estariam sendo observados do lado de fora da astronave. E, segundo o autor, esse detalhe já indica que a NASA estava ciente de que alguma coisa mais vinha acompanhando os voos. Mas
parem um pouco para pensar. Naquela época, época de Guerra Fria, de corrida espacial, a União Soviética estava na frente dos voos espaciais. Então, eu fico me perguntando, será que essas expressões, esses codinomes, não seriam para se referir a possíveis objetos de espionagem soviética? Satélites ou espaçonaves soviéticas não tripuladas que estivessem interessadas em acompanhar o desempenho dos norte-americanos no espaço? É necessário considerar essa hipótese, e não apenas a de que os astronautas estariam se referindo a espaçonaves alienígenas. Os objetos voadores não identificados que eles referiam poderiam ser perfeitamente objetos de origem terrestre, mais especificamente artefatos tecnológicos soviéticos de espionagem. Quem sabe? Tá? Muito bem, o autor do livro vai em busca de fenômenos insólitos que apareceriam nessas imagens e nessas filmagens obtidas pelos astronautas. Não só no espaço circunterrestre, como também no espaço ao redor da Lua, o espaço circunlunar, e também na superfície lunar propriamente dita. Nós vamos nos referir a esses fenômenos insólitos, a esses objetos desconhecidos, como objetos espaciais não identificados, ou OENI, certo? Objetos espaciais não identificados. É uma expressão que nós podemos usar aqui de uma forma um tanto quanto liberal. Não é uma expressão assim que seria talvez a mais adequada, mas vamos convencionar utilizá-la. Bom, o que acontece? O livro apresenta dezenas de imagens curiosas. Algumas mais, algumas menos. O problema é que a investigação que é conduzida pelo autor, de uma maneira geral, ela não é muito rigorosa, do ponto de vista estrito da metodologia científica. E além disso, existe um problema que eu considero importante, a predisposição de atribuir qualquer coisa estranha ou não explicada ou observada, atribuí-la imediatamente a seres extraterrestres ou espaçonaves alienígenas. Essa característica de comportamento, né, é bastante comum na comunidade ufológica de uma maneira geral, com raras exceções. E aí eu quero dar um exemplo objetivo do que eu estou dizendo. Por exemplo, já no capítulo 1, o autor se refere rapidamente, de passagem, aos fenômenos do boitatá e da mãe do ouro. Designações populares de um fenômeno de incandescência de origem química, são gases orgânicos, né, oriundos da decomposição de material biológico, que na presença do oxigênio da atmosfera, entram em combustão espontaneamente. Um fenômeno conhecido como fogo fátuo, na linguagem mais técnica. Ora, para o autor, boitatá e mãe do ouro são, em sua maioria, fatos ufológicos. Me parece que esta é uma afirmação que não deveria estar sendo feita por alguém que se propõe a ser um investigador rigoroso da questão dos objetos espaciais não identificados. Tá? Outro problema que eu vejo no livro é com relação à linguagem. Se bem que eu devo mais ou menos compartilhar do sentimento que o autor deve ter experimentado. Se você vai escrever um livro altamente técnico, os seus leitores, a sua comunidade de leitores, terá que ser também altamente especializada. Se você está disposto a escrever um livro para a população leiga em geral, para um público mais amplo, como parece ser o objetivo desse livro, você tem que usar uma linguagem com menos tecnicismos, uma linguagem mais prosaica, uma linguagem mais acessível. Então, a gente entende isso. Realmente é difícil você conseguir um equilíbrio
entre uma linguagem tecnicamente precisa e que seja ao mesmo tempo uma linguagem facilmente acessível, de fácil compreensão para o público leigo. Na verdade, talvez na busca desse equilíbrio, o autor acaba incorrendo em vários erros conceituais, tanto de natureza física quanto de natureza astronômica. Bom, já que eu estou falando da linguagem, né, eu gostaria de observar também que o texto apresenta alguns pequenos erros gramaticais. Isso, obviamente, é muito difícil de eliminar completamente, ainda mais num livro com 360 páginas, né? Mas eu acho que a revisão poderia ter sido um pouquinho mais cuidadosa. A gente vê alguns erros de concordância, erros de digitação, etc. Então, uma revisão um pouquinho mais cuidadosa seria recomendável. Outro problema que acontece, eu senti, pelo menos quando li o livro, é que em determinados momentos a leitura se torna um tanto quanto cansativa. Isso porque o autor é obrigado a adotar um estilo repetitivo para informar dados que se repetem de um voo ou de uma missão espacial para a outra. Então, reconheço que também é difícil evitar isso, né? Mas com um pouquinho de esforço a gente consegue. Vou dar alguns exemplos, né, dos erros que eu citei. Erros assim de unidades, e talvez aí eu esteja, como físico, sendo um pouquinho chato. O autor fala, por exemplo, 5 quilos. Nas minhas aulas de física e astronomia, eu sempre sou rigoroso com os meus alunos. Você não pode dizer 5 quilos. Você tem que dizer 5 quilogramas ou 5 quilômetros, enfim. Porque quilo é um prefixo usado para designar 1000 vezes uma determinada unidade. Então você tem quilômetro ou quilômetro, que são 1000 metros. Você tem quilograma, que são 1000 gramas, né? Mas se você diz 5 quilos, você não está dizendo nada. Então, esse é um pequeno aspecto. Claro que para o povo, para a comunidade leiga que está lendo o livro, todo mundo vai entender, né, o que ele está querendo dizer. Mas, do ponto de vista do rigorismo científico, é preciso tomar um pouco mais de cuidado com a expressão das unidades. Um outro erro de origem astronômica, desta vez. O autor afirma que a idade da Lua é de 4,7 giga-anos, ou 4,7 bilhões de anos. Se isso não for um erro de digitação, então é um erro conceitual mesmo, um erro de dado numérico, porque o Sol, a Terra, a Lua e todos os demais integrantes do Sistema Solar possuem uma idade avaliada em cerca de 4,6 bilhões de anos. Se a idade lunar fosse 4,7 giga-anos, ela seria 100 milhões de anos mais antiga, a Lua seria 100 milhões de anos mais antiga do que a totalidade do nosso Sistema Solar. E sabemos que isso não se encaixa nos modelos que nós temos. Quando o autor se refere às marés, ele diz que elas são causadas pela Lua e que tem pouquíssimo efeito sobre as áreas continentais terrestres. Na verdade, as marés são causadas pela ação gravitacional combinada do Sol e da Lua. O Sol tem muito mais massa que a Lua, mas a Lua está muito mais perto da Terra do que o Sol. E a distância é um fator importante quando nós vamos calcular a intensidade da força de maré. Porque as forças de maré dependem do inverso do cubo da distância e não do inverso do quadrado da distância, como é a força gravitacional. Certo? Então, você não pode dizer que as marés na Terra são produzidas apenas pela Lua. O efeito dominante é o efeito lunar. Talvez aí 75%, 80% do efeito é atribuível ao nosso satélite em função da sua proximidade maior ao nosso planeta. Mas o Sol também contribui. E não é verdade que as marés não têm efeito sobre as áreas continentais. Na verdade, além das marés oceânicas, nós temos sim marés atmosféricas e marés crostais ou continentais. Ou seja, a própria crosta terrestre mostra uma resposta à atração gravitacional lunar que produz o efeito de maré.
A crosta terrestre pode subir da ordem de 20 a 30 centímetros entre uma maré alta e uma maré baixa continental. Tá? Então, são pequenos detalhes, né, que deveriam ser mais bem cuidados na hora do desenvolvimento do texto. O autor fala também dos fenômenos lunares transientes ou transitórios, abreviados TLPs em inglês, e insinua que boa parte deles possa ser sinalização de atividade alienígena na superfície lunar. Isso não pode ser admitido assim, pelo menos num primeiro momento, porque nós sabemos que os TLPs se originam, por exemplo, de perdas de gases a partir da crosta lunar por resquícios de atividade vulcânica que ainda estão presentes no nosso satélite hoje em dia. A Lua é um mundo geologicamente morto, mas ainda mostra resquícios de atividade vulcânica. Tá? O impacto de meteoritos na superfície lunar também gera nuvens de pó que podem refletir a luz do Sol, também gera pontos luminosos temporários. Então, os astrônomos que pesquisam os TLPs certamente estão munidos de um cartel de explicações bastante razoáveis para esses fenômenos e nenhum deles sente a necessidade de recorrer à chamada hipótese extraterrestre, ou seja, de que os TLPs seriam produzidos por atividade de seres alienígenas na superfície lunar. Encontramos também alguns outros erros menores, por exemplo, a cratera Tycho, que é uma das mais brilhantes da face visível da Lua, seria também a maior dessa face visível. Isso não corresponde à verdade. Muito próximo ao centro do disco lunar, nós encontramos a cratera Ptolomeu, que tem aproximadamente 150 quilômetros de diâmetro. E na região do Polo Sul, nós temos a bacia de impacto, conhecida como Aitken, que mede em torno de 2.500 quilômetros de diâmetro. Tá? Então, encontramos, assim, dados astronômicos imprecisos, né, em diversos momentos ao longo da leitura do livro. Agora, um problema muito mais sério me parece ser a questão de declarações distorcidas, atribuídas tanto a astronautas quanto a autoridades políticas. Por exemplo, o presidente norte-americano Harry Truman, segundo o autor, uma vez entrevistado sobre os discos voadores, teria afirmado que eles não eram construídos por nenhuma potência terrestre. Não existe nenhum registro oficial de uma tal declaração. Na verdade, o que se encontra é uma entrevista do Harry Truman em julho de 1947, onde, uma vez perguntado se ele já tinha visto algum disco voador, ele teria afirmado que somente nos jornais, ou seja, através da imprensa. Né? Mas por que isso é feito? Por que essas distorções? Para procurar favorecer a hipótese extraterrestre, que é a hipótese de que nós estamos sendo visitados, acompanhados, observados por inteligências alienígenas. Tá? Bem, um outro aspecto, e eu agora nós vamos expor algumas imagens reproduzidas a partir do livro, para que vocês tenham uma ideia melhor, para aqueles que ainda não leram, não tomaram conhecimento do livro, possam ter uma ideia do que a que nós estamos nos referindo. Num determinado momento, o autor apresenta uma reprodução colorida de uma imagem obtida na missão Gemini 11, catalogada como S6654584 G11S, onde aparece um objeto de formato cilíndrico, cor acinzentada, aparentemente muito próximo da cápsula. Na superfície lunar, durante a missão Apollo 11, que foi a primeira a pisar em solo lunar, a fotografia AS1140-5938 revelaria, na opinião do autor, um objeto voador de formato triangular,
com 3 luzes, uma em cada vértice do triângulo, que segundo ele seria muito semelhante aos objetos que foram reportados durante a controvertida onda ufológica ocorrida sobre a Bélgica, no período entre novembro de 1989 e março ou abril de 1990, onde também teria sido avistado um ou mais objetos voadores não identificados de formato triangular. E ele retoma essa argumentação mostrando uma imagem obtida na missão seguinte, a Apollo 12, a imagem AS-12-466848, onde o mesmo UFO, o mesmo objeto voador, ou ONI, objeto espacial não identificado, teria aparecido no céu bastante distante. Na verdade, a imagem está ampliada. Novamente se observa um pequeno triângulo luminoso. Ora, meus amigos, me parece que esse tipo de argumentação, por si só, não é suficiente, né? Eu não considero isso uma prova definitiva de que nós estamos sendo observados por inteligências alienígenas, ou que os astronautas estavam sendo observados por inteligências alienígenas, né? É preciso mais do que isso. Algumas imagens mostram simplesmente borrões de luz. Outras retratam pontos luminosos, sempre muito pequenos e distantes. Então, fica um pouco difícil a gente tirar alguma conclusão acerca do que poderiam ser esses objetos. E aí uma coisa muito grave, no meu entender. O autor não somente insinua, como afirma taxativamente que a NASA deliberadamente altera as imagens para esconder esses detalhes curiosos ou, na sua opinião, na opinião do autor, detalhes comprometedores. Porque haveria toda uma política de sigilo implementada pela Agência Espacial Norte-Americana no sentido de ocultar evidências de espaçonaves alienígenas no espaço circunterrestre e circunlunar. Nós já vamos nos referir à justificativa que o autor dá para essa política de encobrimento, essa suposta política de encobrimento, logo em seguida. Peço um pouquinho de paciência de quem está nos assistindo. Porque eu quero, antes de mais nada, ressaltar o que me parece o ponto mais importante da crítica que estamos fazendo a este livro. A totalidade das imagens apresentadas pode ser explicada por um amplo leque de alternativas que não passam pela hipótese extraterrestre. Por exemplo, reflexos luminosos, artefatos de câmera, ruído digital, peças de lixo espacial, cristais de gelo e outras partículas soltas no espaço nas vizinhanças imediatas das cápsulas, ângulos particulares de iluminação incidindo em cima de formações geológicas lunares, produzindo reflexões anômalas, fenômenos de pareidolia, que é aquele fenômeno onde a gente começa a imaginar formas familiares em coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, você olha para uma nuvem e de repente enxerga ali um rosto humano. Este é um exemplo, talvez um dos exemplos mais clássicos de pareidolia. E mais ainda, gostaria de ressaltar aqui uma hipótese muito recente, data de 2024, a publicação, a hipótese dos plasmoides. A própria revista OVNI Pesquisa já tem várias matérias que nós recomendamos, cuja leitura nós recomendamos sobre essa teoria. Os plasmoides seriam nuvens de plasma, gás ionizado, dotado de carga elétrica, que se formam na alta atmosfera terrestre e inclusive no espaço interplanetário, e que apresentam formas, comportamentos e movimentos extremamente curiosos, inclusive simulando comportamento inteligente. Eu digo simulando porque, obviamente, nós não vamos atribuir uma inteligência a esses plasmoides, tá?
Do ponto de vista dinâmico, por exemplo, simulando um comportamento de caça e caçador, fusão de nuvens, separação de nuvens, produção de ecos de radar. Alguns plasmóides podem efetivamente refletir as ondas de radar. Tá? Manobras aparentemente impossíveis que desafiam as leis da inércia, como, por exemplo, curvas em 90 graus. Tudo isso tem sido observado por astronautas, principalmente nas missões mais recentes dos ônibus espaciais e também pelas tripulações que têm habitado a Estação Espacial Internacional, de uma maneira bastante rotineira. E chamo a atenção aqui para o trabalho do Joseph et al., publicado no Journal of Modern Physics, no ano passado, volume 15, página 322, e a sequência desse artigo no mesmo volume da revista, na página 1760. Leiam, porque, no meu entender, e no entender dos autores desses dois papers, a hipótese dos plasmóides tem um elevadíssimo potencial de explicar um grande número de observações que são atribuídas a espaçonaves alienígenas pela maioria dos pesquisadores em ufologia. E, no entanto, nós estamos, muito provavelmente, apenas diante de um fenômeno eletromagnético, um fenômeno que é regido, cujo comportamento é definido pelas leis físicas do eletromagnetismo e da física de plasmas. Bom, nós encontramos algumas outras referências curiosas lá no livro que nós estamos avaliando. Já ouviram falar de o Cavaleiro Negro? O que seria o Cavaleiro Negro? Seria um suposto satélite artificial de origem alienígena, colocado em órbita terrestre polar, portanto perpendicular à linha do Equador, com o objetivo de monitorar a nossa civilização. E esse satélite, segundo alguns autores, poderia ter sido colocado em órbita ainda antes do final da última glaciação, há cerca de 12 ou 13 mil anos atrás. Muito bem, referindo-se ao Cavaleiro Negro, o autor, o senhor Jackson Camargo, cita o objeto não identificado avistado durante a missão Apollo 7, que ocorreu em 1967. E cita em seguida uma missão do ônibus espacial Discovery, ocorrida em 1998, realizada em 1998. Inclusive, nessa oportunidade, teria sido obtida uma imagem, que nós estamos mostrando agora na sequência. Segundo os ufólogos, alguns ufólogos, esta seria uma imagem do famoso satélite alienígena conhecido como Cavaleiro Negro. A explicação da NASA para essa imagem é de que se trata apenas de um pedaço de manta térmica, um pedaço de cobertor térmico que um astronauta perdeu, extraviou durante a realização de uma atividade extraveicular. Tá? Então, portanto, nada de satélites artificiais de origem alienígena. Um outro detalhe que eu gostaria de retornar aqui, já mencionamos, mas eu gostaria de novamente aprofundar um pouco, é aqueles dois objetos, um na Apollo 11 e outro na Apollo 12, fotografados a partir da superfície lunar, que retratariam objetos semelhantes àqueles da onda bélgica de 1990. A onda bélgica se tornou famosa pela visualização, pela suposta visualização de objetos não identificados, de formato triangular e que apresentavam luzes em sua parte inferior. Existe inclusive uma imagem, que nós estamos mostrando agora na sequência, que é uma das únicas praticamente disponíveis daquela onda. Essa imagem é falsa. O próprio autor da imagem
procurou a mídia um tempo depois e explicou como havia feito. Pegou um pedaço de isopor, recortou no formato triangular, instalou algumas luzinhas e fez a foto com um aspecto um pouco tremido, um pouco de sobreexposição, tá? Então essa foto é falsa. A Onda Bélgica é um evento ufológico muito interessante, mas também controvertido, porque, ao que tudo indica, houve centenas de relatos de avistamentos, mas aparentemente a mídia teve um papel incentivador nesses relatos muito grande. É o que nós chamamos de efeito cascata, onde, a partir de um evento estranho, largamente propalado pela mídia, a opinião pública começa a ser influenciada, a atenção das pessoas começa a ser chamada, né, e as pessoas começam a notar coisas estranhas que normalmente passariam despercebidas na ausência de notícias sobre fatos insólitos. Então, aparentemente, a Onda Bélgica foi bastante insuflada por esse efeito cascata. Claro, nós não vamos aqui analisar a Onda Bélgica, isso é tema para, eventualmente, uma outra oportunidade, né? Mas esse é um fator que não pode ser esquecido. E, por outro lado, pretender que 3 pequenas luzes muito distantes que aparecem no céu, tanto na missão Apolo 11 quanto na missão Apolo 12, lá na superfície da Lua, aparentemente sobrevoando a superfície da Lua a uma grande distância, tentar construir uma conexão disso com a Onda Bélgica me parece forçar muito as probabilidades. Então, me parece que essa conexão é uma conexão bastante fraca, bastante questionável. O autor teria que se esforçar muito mais para justificar uma alegação desse tipo. Na realidade, um outro aspecto, né? Vamos voltar agora então à questão das teorias conspiracionistas da política, da suposta política de encobrimento, não só da NASA, mas também da Agência Espacial Russa, dos governos de uma maneira em geral. Por que o autor diz que a NASA estaria encobrindo fatos, adulterando imagens para esconder evidências de naves alienígenas? Ele faz referência a um tal de relatório Brookings, que na verdade não é esse o nome oficial, mas vamos mencioná-lo assim para ser mais objetivos. Esse foi um relatório encomendado e entregue à Câmara Federal dos Estados Unidos em abril de 1961. E ele discutia, na verdade, quais seriam as políticas sociais a serem adotadas no caso de, por exemplo, detecção de vida extraterrestre inteligente ou simplesmente da detecção de existência de formas de vida extraterrestres. Então, em nenhum momento nesse relatório a gente encontra uma recomendação no sentido de manter sigilo destes fatos. Então, a alegação do autor de que a NASA tem na raiz da sua política de encobrimento o relatório Brookings é completamente descabida, sem fundamentação. Nós temos que lembrar que, mais recentemente, tanto o Departamento de Defesa do governo norte-americano como a própria NASA constituíram grupos de trabalho especiais para investigar fenômenos anômalos não identificados, ou UAP, na sigla em inglês. Mas se houvesse uma política de encobrimento, talvez essas iniciativas não teriam sido abordadas. Bom, esses grupos de trabalho têm produzido relatórios onde analisam casos mais recentes, e me chamou a atenção, num relatório recente do grupo do Departamento de Defesa, o fato de que eles solicitaram, eles abriram espaço para que muitas pessoas que estão famosas na mídia, como por exemplo o senhor Luiz Elizondo,
como é que era o nome do outro rapaz, aquele, o Bob Lazar e outros mais, que alegaram participar de governos, de programas governamentais, de trabalhar em bases secretas militares e lá terem avistado naves alienígenas, seres alienígenas, de terem participado de projetos de engenharia reversa, de tecnologia alienígena, etc. Essa pleiade que anda por aí na mídia foi convidada pelo grupo de investigação de UAPs do Departamento de Defesa norte-americano, para que viessem lá depor e apresentar todas as suas evidências que eles dizem que têm. E olha, até o momento, pelo menos, nenhum deles se apresentou, apesar dos convites bastante enfáticos dessa equipe de investigação. Então tem alguma coisa aí que não fecha, né? Não fecha. Então essa história de dizer que existe uma política de encobrimento, ela só se justificaria caso existissem evidências realmente. Mas, até o momento, essas evidências não vieram ao público em geral, não são conhecidas. Será que os astrobiólogos estão fazendo papel de bobo, insistindo em procurar sinais de rádio ou pulsos de laser provenientes de civilizações extraterrestres? Se já existe aqui na Terra uma nave alienígena supostamente acidentada lá em Roswell, em 1947, e guardada na Área 51, acho que devem estar fazendo papel de bobo, né, meu diretor? Os cientistas, os astrobiólogos, né? Então as coisas não fecham, meus amigos. As coisas não fecham. A única coisa que é verdade, e eu já escrevi sobre isso, nas teorias conspiracionistas, é que, por interesses estratégicos e militares, certamente, se alguma nação desenvolvida pusesse a mão em tecnologia alienígena, faria um segredo disso, com finalidade de levar vantagem militar. Isso sim. Mas se isso está realmente acontecendo, não sabemos. Até o momento não existe nenhuma evidência de peso de que isso esteja realmente acontecendo. Tá? Eu lembro que ciência não se faz com boatos. E teorias conspiracionistas, se não apresentam evidências contundentes, não passam de boatos. E ciência, volto a repetir, não se faz com boatos. Um outro detalhe que me chamou a atenção é que são narrados alguns fatos neste livro que simplesmente não existiram. Por exemplo, durante a missão soviética Sputnik 2, um suposto astrônomo venezuelano de nome Luis Corrales teria observado e fotografado objetos luminosos próximos ao satélite soviético. Mas, se nós formos fazer uma busca, nós vamos verificar que esse tal de Luis Corrales simplesmente não existe. E parece que essa história foi inventada, eu digo inventada, pela equipe de redação de uma revista ufológica, lá de meados dos anos 70. Portanto, a única referência sobre esse suposto ocorrido, ela não tem confiabilidade quase nenhuma. Seria necessário uma referência de peso muito maior, uma citação oficial da Agência Espacial Soviética, uma publicação desse astrônomo em alguma revista especializada em astronomia, revista de primeira linha, e nada disso existe. Tá? Portanto, na melhor das hipóteses, esse fato é altamente duvidoso.
Invadindo um pouquinho o terreno da filosofia e das teorias do conhecimento, eu quero ressaltar também que, neste livro, o autor usa e abusa de uma falácia filosófica conhecida como arguição a partir do desconhecido. Ou seja, vamos dar um exemplo bem trivial. Ele vê um ponto luminoso no céu, não se sabe o que é, nenhuma explicação razoável é apresentada, então a conclusão que ele tira daquilo ali é que se trata de um engenho tecnológico de origem alienígena. Você não pode fazer esse tipo de raciocínio, nem tirar esse tipo de conclusão em hipótese alguma. Porque você está tentando obter conclusões e interpretações seguras a respeito de alguma coisa que você simplesmente não sabe o que é. Então, como é que você vai insistir? Eu chamo a atenção aqui para uma estatística de que, se você pegar uma amostra grande de eventos supostamente ufológicos, ocorrências supostamente ufológicas, você vai ter ali muitos eventos onde a quantidade de informações simplesmente é insuficiente para você tirar qualquer conclusão. Então, aquilo ali não serve para nada. Vamos falar bem francamente, certo? Você vai ter vários eventos que você vai conseguir explicar sem recorrer à hipótese extraterrestre. E você vai ter um reduzido percentual de casos onde não existe uma explicação razoável, pelo menos à primeira vista. E aí está o nó górdio da questão. Você não pode, a partir disso, afirmar que aquilo ali é evidência de uma espaçonave extraterrestre que está visitando o nosso planeta. Não pode. Isso não se faz. É cientificamente errado, é metodologicamente errado e é filosoficamente errado. E alguém já chamou atenção, inclusive, para o fato de que esses casos, que depois de uma investigação ainda ficam sem explicação, se houvesse maior quantidade de informações confiáveis sobre eles, muito provavelmente todos resultariam esclarecidos. Então, como é que eu vou concluir que um distante ponto luminoso, que talvez se apresenta ali numa posição onde não deveria estar, que eu não sei o que é, ninguém sabe, como é que eu vou concluir que isso ali é evidência da presença ou da existência de uma espaçonave extraterrestre? Bom, mas aí vocês poderiam me perguntar, tá, mas então o que seria necessário para o autor fazer a fim de atingir o que ele se propõe com o livro? O que ele se propõe é apresentar provas definitivas de peso de que seres alienígenas estão acompanhando as atividades astronáuticas humanas. Olha, meus amigos, cada uma das imagens apresentadas no livro deveria merecer uma investigação aprofundada. Isso geraria, na melhor das hipóteses, um capítulo extenso por imagem. Então, certamente nós estaríamos falando de um volume com no mínimo 3.500 páginas, e não 350. Obviamente isso não foi feito no livro que nós estamos comentando. E isso, sem dúvida nenhuma, vem diminuir em muito o valor da obra como um todo. Tá? Ou seja, nós acabamos ficando com um texto superficial de mais de 350 páginas que não consegue atingir o objetivo a que tinha se proposto inicialmente. Muito pelo contrário.
todas as evidências apresentadas, elas têm peso muito baixo. E certamente um peso insuficiente para afirmar, como se faz lá na contracapa do livro, que nós temos provas definitivas de que extraterrestres nos vigiam e nos monitoram, não só aqui na superfície terrestre, mas também no espaço, em órbita terrestre, em órbita lunar e na superfície lunar. Estamos ainda muito longe disso. E é interessante que, lá no final do livro, o próprio autor, ele se refere a várias imagens de objetos espaciais não identificados que resultaram esclarecidas. Ou eram satélites, ou eram lixo espacial, cristais, nuvens de gás, etc, etc, etc. Mas foram esclarecidos. E ele menciona isso. Ele se dá conta disso. O que não fica claro é por que as imagens que ele reuniu no livro não se enquadram também nessas mesmas categorias dessas imagens que já foram esclarecidas. Qual é o diferencial das imagens que ele coloca no livro que garante que elas também não possam ser interpretadas da maneira usual das outras que já foram esclarecidas? Isso não fica claro. Não é claro qual é o critério que o autor usa para dar preferência às suas imagens em detrimento daquelas que são muito semelhantes, mas que já foram, de acordo com ele mesmo, explicadas. Não ficou claro para mim. Inclusive, são palavras do autor, abre aspas, faz-se necessária uma reavaliação de conduta e refinamento nos métodos de pesquisa, para que não ocorram novas fraudes e enganos no futuro. Ponto, fecha aspas. E eu acrescentaria, de fato, nesse aspecto, nós concordamos. Eu vou mostrar em seguida o que, no meu entender, deveria ser o fluxograma de uma investigação ufológica séria. Seja de uma imagem obtida em órbita terrestre ou lunar por um astronauta ou na superfície da Lua, ou um avistamento qualquer reportado aqui na superfície terrestre. Nesse fluxograma que nós estamos mostrando agora, a gente tem ali à esquerda uma ocorrência supostamente ufológica. Aí você vai investigar. Se você se propõe a fazer uma investigação séria, você tem que considerar dois aspectos fundamentais. Primeiro, você vai ter que usar rigorosamente a metodologia científica. E segundo, você vai ter que considerar a multidisciplinaridade, como também a transdisciplinaridade dessa ocorrência. Ou seja, para que essa ocorrência tenha chances de ser esclarecida, nós precisamos recorrer a especialistas das mais diferentes áreas. Engenharia, física, astronomia, meteorologia, psicologia e outras áreas mais, conforme a particularidade de cada ocorrência. Não é possível fazer uma investigação ufológica séria baseada em apenas um investigador. Não é possível, isso não existe. E se alguém diz que faz isso, este alguém não está fazendo um bom trabalho. Muito bem, você conduz então a sua investigação com vários especialistas, observando a metodologia científica, e aí você vai ter duas alternativas ao final da investigação. Ou você conseguiu explicar o que foi observado, e nesse caso estamos com a ocorrência esclarecida, encerrada, né? Ou você não consegue explicar. E de repente não consegue explicar porque não tem informações suficientes. Se tivesse mais informações, talvez conseguisse. Ou, mesmo que você tenha informações julgadas suficientes, ainda existem várias possibilidades. Um artefato militar secreto, um fenômeno natural desconhecido, um engano por parte
das testemunhas, até mesmo uma fraude deliberada, um embuste, né? Outras alternativas que não nos ocorrem agora no momento. Mas enfim, você tem um universo de explicações possíveis que poderiam se adequar à ocorrência caso mais informações estivessem disponíveis. E aí você pensa, quando é que eu vou recorrer à hipótese extraterrestre? Ou seja, de que aquilo ali foi o avistamento de uma nave alienígena, tripulada ou não por seres alienígenas. Bem, eu diria que jamais. Jamais. Porque simplesmente o conjunto de possibilidades alternativas desconhecidas é tão grande que você nunca vai conseguir eliminar. Você nunca vai conseguir transpor esse abismo entre o não explicado e a comprovação da hipótese extraterrestre. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema dessas investigações. Mesmo que elas sejam feitas de maneira séria. E tem muita gente que pesquisa de maneira séria. Agora, o que nós vemos, infelizmente, na maioria dos casos, é o que nós estamos mostrando no fluxograma a seguir. Você tem uma ocorrência ufológica, você se propõe a investigar, mas você não é rigoroso com relação à metodologia que você vai empregar e você muitas vezes ignora a transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. E aí você novamente desemboca, depois dessa investigação mal feita, naquelas duas alternativas, ou explicado ou não explicado. Se for explicado, na maioria dos casos, o caso é dado como encerrado e quase sempre recai na explicação da hipótese extraterrestre. Se é não explicado, então também recai na hipótese extraterrestre. Isso revela aquela ideia, né, da pré-concepção, né? A coisa tem que ser alienígena, nós vamos investigar e vamos concluir que ela é realmente alienígena, mesmo que nós não possamos fazer isto, mesmo que nós não tenhamos elementos para fazer isto. Isto, na maioria das vezes, acontece. Esses dias eu assisti um documentário sobre o vulcão mexicano Popocatépetl, que é bastante ativo e preferido dos ufólogos mexicanos, que com frequência fotografam luzes, pontos brilhantes, emanações luminosas, saindo ou entrando para este vulcão, a partir do cone desse vulcão. E aí o que os ufólogos dizem? Não há dúvida nenhuma, trata-se de engenhos alienígenas que vêm roubar energia do vulcão ou vêm se aproveitar do magnetismo presente no vulcão. Meus amigos, qualquer estudante de física vai enxergar o absurdo das palavras que eu acabei de proferir. E, no entanto, eles vão para a TV e, cheios de autoridade, falam essas bobagens. Então, é necessário que nós tenhamos um senso crítico extremamente apurado, extremamente desenvolvido, que nós nos armemos de uma dose de ceticismo extremamente elevada, porque, como já dizia o nosso saudoso astrofísico Carl Sagan, eventos extraordinários requerem evidências extraordinárias. E para obter essas evidências extraordinárias, você tem que ser extremamente rigoroso. A verdade é que, até o momento, esses, entre aspas, né, vou chamar de Foo Fighters, né, em alusão àquelas ocorrências do final da Segunda Guerra Mundial. Esses Foo Fighters da era espacial, por si só, até o momento, pelo menos, não acrescentaram nada em favor da hipótese extraterrestre, da interpretação de que se trataria de veículos tecnológicos de procedência alienígena. Ainda não foi desta vez. E, portanto, eu diria que o livro
UFOs no espaço e na Lua, não atingiu o seu objetivo. Não é uma obra rigorosamente científica e pode ser lido com a devida cautela. Por fim, eu queria chamar a atenção daqueles que nos assistem para a proposta da revista OVNI Pesquisa. Trata-se de uma publicação única no Brasil. Eu estou afirmando isso como cientista, porque percebo na proposta dos editores uma ideia diferente. A ideia de conduzir investigações de fenômenos estranhos baseado na metodologia científica, descartando o que é fraude, descartando o que é engano, descartando o que muitas vezes é inclusive ridículo, mas ao mesmo tempo em que preserva o ceticismo, também oferece espaço para a crença. Isso é extremamente importante. Então, quero aqui deixar no final deste vídeo os nossos parabéns à equipe editorial da revista OVNI Pesquisa, que vem se consolidando como uma publicação séria neste campo que é altamente controvertido. Que continuem trilhando este bom caminho. Se você quer saber mais, acesse o site ovnipesquisa.com.br e garanto que você vai gostar e não vai se arrepender. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.